Irmãos, a gente vai continuar agora falando sobre Gálatas. Então, abra sua Bíblia, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Gálatas. A gente já aprendeu aqui com Marquinhos, com Tiago, o contexto da passagem de Gálatas, qual era o objetivo de Paulo, para quem que Paulo estava falando. Na realidade, Paulo ele estava pregando para a igreja da Galácia, que eram gentios, ou seja, eles não eram judeus. Então Paulo teve todo esse cuidado para preparar uma carta e direcionar diretamente para eles. E a gente vai começar ali agora, e acompanha comigo aí no versículo 11 de Gálatas, capítulo 1. Diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, nem o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu persegui a igreja com violência, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quando ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que antes nos perseguia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Eu coloquei um título nessa perícope do texto, que é quando o Evangelho coloca o óculos em você. O óculos do Evangelho. Irmãos, Dinei é pedreiro, né? De profissão. Dinei, quando alguém emassa a parede, a função de emassar a parede e pintar é do pedreiro ou do pintor? A função de emassar e tirar as correções da parede ali da massa é o pintor? Então é essa analogia do pintor. Irmãos, para quem não sabe, o pintor, quando ele vai emassar uma parede, ele emassa e depois, para tirar as correções, ele pega uma lâmpada e coloca beirando a parede, assim, faceando a parede, em direção à parede, para ele conseguir enxergar as imperfeições, para conseguir enxergar ali os detalhes que aquela parede ali não dá para ver olho nu. Então essa lâmpada, essa iluminação, ela consegue evidenciar as imperfeições da parede, e essa luz expõe todos esses erros. E o Evangelho, irmãos, que Paulo está pregando aqui, é essa lâmpada de LED, é essa luz que o pintor usa, que ele aproxima da parede para ver essas imperfeições. Eu dou essa analogia para ficar de fácil entendimento para nós. E essa lâmpada, essa luz, ou seja, o Evangelho, ele não mostra apenas o que nós gostaríamos de ver. Quando essa analogia é aplicada ao ser humano,
Ele não vai mostrar para o ser humano apenas aquilo que o ser humano gostaria de ver. Pelo contrário, ele mostra o que você e eu precisamos enxergar. E por mais doloroso que isso seja, é só depois dessa lâmpada, é só depois de encarar a verdade que a cura começa. É só depois de a gente enxergar as nossas imperfeições por conta da lente do Evangelho é que a cura começa. Sproul disse: a graça só faz sentido quando sabemos o tamanho do abismo de onde nós fomos tirados. O óculos do Evangelho, irmãos, as lentes do Evangelho, elas vão deixar claro para nós o tamanho do abismo que fomos tirados. O tamanho do abismo que separa a humanidade do Criador. Somente o Evangelho pode nos dar essa clareza. E essa lâmpada, que é esse Evangelho, ela não é humana. Ela é divina, é isso que Paulo vai começar a falar aqui. Do versículo 11 ao versículo 24. Acompanha comigo o 11. O 11 e o 12. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi do próprio Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, o Evangelho não foi inventado por homens. Ou seja, o Evangelho ele não tem a influência da cultura judaica. O Evangelho ele não tem a influência da tradição. O Evangelho ele não é um fruto da lógica. É algo tão alto, tão santo, que só pode vir do próprio Deus. Isso que Paulo está querendo dizer aqui no início. Irmãos, o que eu recebi, o que eu ensinei para vocês, e o que eu estou vindo aqui de novo, escrever essa carta para enfatizar, é que o Evangelho que eu preguei para vocês, que eu ensinei, foi o próprio Jesus Cristo que me falou. Por isso que no início ele fala assim, ó, se alguém pregar um Evangelho que seja diferente desse que eu estou pregando, que essa pessoa seja anátema, seja amaldiçoada. Paulo quer enfatizar isso, que esse Evangelho que ele recebeu do próprio Jesus, ele não vai passar a mão na sua cabeça, ele não vai te favorecer, pelo contrário, ele vai explodir a sua zona de conforto. Ele vai te tirar da sua zona de conforto. O Evangelho que Paulo está pregando ali para a igreja da Galácia, não está ali só para amparar os desejos e as vontades deles. Pelo contrário, tem a intenção de modificar o cristianismo que eles estavam vivendo naquela época. De tirar a corrupção do cristianismo que eles viviam. Esse era o objetivo de Paulo. Se o seu Evangelho, irmão, não te confronta, se o seu Evangelho, se esse Evangelho que você pratica não te ofende, ele só reafirma as suas vontades, talvez não seja o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo precisa te confrontar. O Evangelho de Cristo, ele precisa te ofender muitas vezes. Porque a sua natureza vai estar inclinada para uma coisa que esse Evangelho vai dizer, não, não é por aí. Não é assim que se deve praticar, não é assim que se deve agir. O Evangelho verdadeiro, ele sempre vai confrontar a nossa natureza pecaminosa. E nós, como seres humanos inclinados para o pecado, nós temos sempre essa tendência de fazer aquilo que mais agrada o nosso coração. E muitas das vezes isso vai contra a verdade do Evangelho. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, a palavra de Deus penetra até dividir alma e espírito e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que penetra, que divide alma e espírito, ela consegue sondar os desejos mais profundos do nosso coração. Irmãos, eu não sei se você sabe, na maioria das vezes, esses desejos mais profundos do nosso coração não condizem com o verdadeiro Evangelho, por conta da nossa natureza. Eu quero falar por mim, e Paulo aqui falou por ele. Paulo julgava ser o maior pecador, porque ele mesmo conhecia as suas mais profundas mazelas. Eu conheço os meus mais profundos erros, e eu posso afirmar para vocês aqui, que diante dessa galera que está aqui,
eu sou o que mais peco. Porque eu conheço os meus erros. Eu não conheço o seu, Mateus, da Dulce, do Almir, não conheço, mas os meus eu conheço. E Paulo está falando aqui que esse evangelho, essa lâmpada que ilumina, essa lâmpada do pintor que ilumina o ser humano, ela é capaz de mostrar as imperfeições, e só o óculos do evangelho consegue fazer com que você enxergue isso. E Paulo era um cego que achava que enxergava. No versículo 13 e 14, acompanha comigo, diz assim, ó: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo era um cego que achava que enxergava. E antes da graça, irmãos, é só ilusão. Eu não sei aqui quem teve oportunidade, ou não, qual é a palavra que eu vou usar, quem teve o desprazer de passar um tempo fora da igreja, de caminhar por caminhos tortuosos, ou de conviver com pessoas que caminham dessa forma, onde você consegue enxergar claramente que a alegria, que o prazer, que a felicidade que eles experimentam longe de Cristo é pura ilusão. Eu não sei se mais alguém aqui pode confirmar isso como eu confirmo, mas eu tenho a plena convicção de que isso é verdade. A alegria, o prazer e a satisfação que a gente encontra sem Cristo é pura ilusão, irmãos. Ou talvez a religiosidade que você vivia antes de conhecer o Senhor Jesus. Por mais religioso e por mais certinho que você fosse, quando você se depara com a graça de Deus e com os óculos do Evangelho, você percebe que tudo aquilo era ilusão. Porque afinal de contas, quem era Paulo? Irmãos, Paulo, ele não era um homem mau. Paulo, aos olhos da religião, ele era o top de linha. Paulo era brabo. Paulo, ele era respeitado, ele era zeloso, ele era intenso, mas tudo isso sem Cristo é lixo. Tudo isso sem Cristo não passa de uma mera ilusão. Às vezes o nosso maior pecado é achar que estamos certos. Você pode, irmão ou irmã, estar dentro da igreja há 20 anos e ainda não ter visto quem você realmente é. Talvez ainda não ter colocado os óculos do Evangelho para enxergar as suas imperfeições. Lucas, no capítulo 18, no versículo 11, diz que o fariseu orava assim: graças eu te dou, Deus, porque eu não sou como os demais homens. É uma religiosidade que não deixa enxergar o quão imperfeito você é, o quão fraco, pecador e miserável você é. E Paulo aqui está convidando a igreja da Galácia a entender que essa graça de Deus precisa transformar a sua forma de agir, e que Deus precisa ser revelado, Cristo precisa ser revelado através da minha e da sua vida. Cristo precisa ser revelado através da minha ação e da sua ação. Cristo precisa ser revelado através das minhas atitudes, das minhas brincadeiras, das minhas falas. Cristo precisa ser revelado, e é isso que acontece no versículo 15. Acompanha comigo. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. O versículo 16 fala que Deus se agradou de revelar Cristo através da vida de Paulo. E o objetivo de Paulo é que Cristo fosse revelado na igreja da Galácia. O verbo que Paulo usa: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Irmãos, não é sobre saber sobre Jesus, não é sobre frequentar a igreja,
O que Paulo está falando aqui é quando o Evangelho entra em nós e nos transforma, é quando o véu cai, é quando você percebe que o problema não é o mundo, mas sim você. É quando você enxerga isso, a sua pecaminosidade, a sua tentativa de seguir as regras, talvez para ser salvo, que era o que essa igreja aqui estava fazendo, porque eles já não acreditavam mais que o Evangelho de Paulo, onde Jesus já tinha conquistado tudo na cruz, era suficiente. Eles queriam inserir algumas ações, algumas práticas e algumas regras para que essa salvação de fato fizesse sentido. Mas Paulo está falando, o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou, já completou a obra na cruz. Ele já fez tudo, agora nós precisamos viver essa liberdade nele. Você já teve esse momento de revelação, você já chorou, não só pelas adversidades que você enfrenta na vida, mas por saber quem você é de fato, sem Deus. Você já chorou por causa disso? Você já se entristeceu por saber quem você é sem Deus? Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. O objetivo de Paulo era fazer com que a igreja da Galácia chegasse à unidade na fé, todos pensassem da mesma forma, conseguindo identificar o falso evangelho, conseguindo identificar as práticas que estavam querendo corromper o evangelho verdadeiro, para formar o que, irmãos? Cristo em nós. O objetivo de Paulo era que Cristo fosse formado em nós. Paulo está falando de um crescimento espiritual. Paulo está falando do amadurecimento que só acontece pela obra do verdadeiro evangelho. Irmãos, não é um simples ajuste de conduta, não é apenas uma regra que eu vou inserir aqui no meu dia a dia para que tudo ocorra da melhor forma possível, mas não. Paulo está falando de um novo nascimento que acontece de dentro para fora. Paulo está falando de uma transformação que acontece de dentro para fora, porque o evangelho não é um conjunto de regras. O evangelho é viver sob o direcionamento do Espírito Santo, a submissão do Espírito Santo. E às vezes isso, irmãos, pode nos deixar no anonimato. Às vezes isso pode ser um momento de deserto, pode ser um momento de dificuldade. Quantas vezes você já reclamou porque Deus se calou, ou então Ele não responde a sua oração, ou então você não tem tido destaque, ou então você não tem não tem enxergado um propósito específico para a sua vida. Quantas vezes você já se deparou com isso, ou até mesmo se perguntou, Senhor, qual será o propósito da minha vida? O propósito específico da minha vida, eu vejo tantas pessoas com propósitos definidos. Você já se perguntou, já se fez essa pergunta? Eu vejo tantas pessoas com propósitos claros, dá para enxergar, olhando para a pessoa, o que ela foi chamada para fazer, e eu ainda não consegui identificar isso. Irmãos, o nosso propósito é servir ao Senhor. O nosso propósito é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. O nosso propósito é amá-lo acima de todas as coisas. O nosso propósito é amar o nosso próximo para que os outros conheçam que nós fazemos parte de uma família cujo o Pai é o próprio Deus. E às vezes Deus tira o barulho para revelar a podridão que existe em nós. Às vezes Deus nos tira de cena, nos tira do holofote, para que nós enxerguemos o quão pecadores nós somos. E para que essa transformação de fato ela aconteça. Acompanha comigo o versículo 17, o versículo 20. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, e
e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Irmãos, aqui a gente percebe nessa saída de Paulo, nesse retiro de Paulo para a Arábia, onde ele passa ali um tempo no silêncio, que Deus ele tem esse padrão, o padrão de preparar no secreto. Deus tem esse padrão de te forjar no anonimato, de te forjar longe da mídia e dos holofotes. Foi assim com Moisés, 40 anos no deserto, antes de libertar o povo de Israel. Foi assim com Davi, nas colinas, cuidando das ovelhas, enfrentando leões e ursos, sem que ninguém acompanhasse de perto. Ele precisou passar por esse processo, no anonimato, antes de enfrentar o gigante. Foi assim com Jesus, 40 dias no deserto, antes de iniciar o seu ministério público. O evangelho ele não nasce da popularidade, o evangelho não nasce da mídia, do networking. Uma vez eu ouvi um pedaço de uma pregação, onde o pregador ele disse que José ele saiu da prisão porque ele fez o networking com o carcereiro. E do networking com o carcereiro, José usou a oratória e a comunicação para fazer uma amizade, para chegar até Potifar. Ou seja, a pregação era toda voltada para que o homem é capaz de fazer. É toda voltada para como você deve agir para atingir o sucesso ou para ser bem-sucedido. Irmãos, e o evangelho não nasce dessa popularidade, desse networking, da mídia, dos grandes nomes. Ele nasce no silêncio, onde só a voz de Deus ecoa no seu coração. Onde só a voz de Deus ecoa no meu coração. É através dessa experiência que o evangelho precisa fazer sentido nas nossas vidas. Não confunda a falta de palco com a falta de propósito. Não confunda o invisível, Deus trabalhar no invisível, com a falta de propósito para a sua vida. Porque muitas das vezes Deus vai trabalhar no visível para Ele te usar no visível. Muitas vezes Deus vai forjar você no deserto para poder te usar de forma pública. Como Ele fez aqui com esses exemplos que eu dei. Não tenha medo dessa estação. Não tenha medo de passar esse tempo no deserto. Porque é ali que Ele te limpa, que Ele te ensina, que Ele te dá raízes profundas. Isaías 49 diz: na sombra da sua mão me escondeu e eu pude ver o Senhor. Às vezes nós reclamamos desse tempo que nós passamos debaixo da sombra do Altíssimo, querendo que algo extraordinário aconteça na nossa vida, querendo que algo magnífico, esplendoroso aconteça para eu ter a convicção de que realmente eu estou vivendo o meu propósito. Irmãos, o maior desafio do Evangelho é você não sentir nada, não ver nada, não experimentar nada e continuar servindo ao Senhor. Esse é o maior desafio do Evangelho, porque existem pessoas e pessoas que estão indo atrás de movimento, estão indo atrás de experiências, de barulho, para que o Evangelho ou a vida cristã faça sentido para elas. E não foi isso que Paulo buscou. Paulo, ao receber o Evangelho do próprio Cristo, ele resolveu se retirar, para ele reconhecer o quão pecador ele era, e para que a graça de Deus e os óculos do Evangelho fizessem ele enxergar ele mesmo e as pessoas ao seu lado, ao seu redor, da maneira correta. Paulo ele não estava fugindo da missão. Paulo ele estava sendo preparado para a missão quando ele foi para a Arábia, quando ele passou um tempo na Cilícia.
O silêncio de Deus não é a ausência do propósito. Quando Cristo é formado em nós no secreto, então podemos anunciá-lo com autoridade no público. Será que você já passou esse tempo de forja? Será que você já passou esse tempo de preparo no secreto? Irmãos, porque às vezes as coisas vão demorar para andar. Às vezes vai parecer que não está acontecendo nada. Às vezes as orações não serão respondidas mesmo. Só que qual é a sua perspectiva em relação a isso? É que Deus agora se calou para você? É que Deus agora não quer te ouvir, não quer te responder? Ou você entende que existe um tempo, um processo, uma forja, um preparo para que você seja usado futuramente? Irmãos, depois desse preparo, depois desse deserto, o jogo vira. Eu não sei quanto tempo pode demorar na sua vida. Eu não sei quanto tempo esse processo que você quer que termine, ele vai durar. Mas depois desse preparo, o jogo vira. Acompanha comigo o versículo 21 e 24. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Irmãos, depois desse tempo o jogo virou. Quando a graça muda o testemunho, a graça de Deus mudou o testemunho de Paulo. Agora, antes perseguidor, agora ele virou pregador. Aquele que queria destruir, agora ele edifica. E todos glorificavam a Deus por verem a mudança na vida de Paulo. Irmãos, imagina quão difícil foi para Paulo visitar as igrejas, só que tendo flashback na mente de que há um tempo atrás ele arrastava as mulheres pelo cabelo até a prisão. Quão difícil foi para Paulo pregar o evangelho do amor, onde Cristo fez tudo por nós. Só que na sua mente, na mente das pessoas, eles enxergavam aquele Paulo que maltratava os cristãos, que perseguiam a fé. Só que, como eu falei aqui, o jogo virou. A graça de Deus mudou o testemunho. O perseguidor agora, ele pregava o verdadeiro evangelho. A fé que ele queria destruir, agora ele estava edificando. E todos glorificavam a Deus por verem a mudança na vida de Paulo. Quando o mundo te olha, Mateus, o que o mundo observa? Quando o mundo te olha, Marquinhos, o que ele tem observado? Quando o mundo enxerga as suas atitudes, o que eles percebem? Será que você é apenas uma opinião religiosa que posta um versículo bíblico às vezes no story, ou coloca uma música cristã no seu story? Ou você é uma prova viva de que o evangelho transforma de verdade? Será que você é essa prova viva? Gálatas, no versículo 20 do capítulo 2, ele diz: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso, as pessoas poderem olhar para nós e perceber: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Isso não é para que o nosso ego fique inflado. Isso não é para que nós, agora eu vou ficar altivo, agora perceberam a presença de Deus na minha vida, agora eu estou tranquilo. Não. Isso é para você perceber que com os óculos do evangelho você enxerga a sua pequenez e pecaminosidade. Mas como a graça muda o seu testemunho, as pessoas conseguem enxergar a presença de Deus na sua vida. Esse é o objetivo de Paulo, falando aqui aos Gálatas, nessa parte. Versículo 11 ao 24. É o objetivo de trazer de volta a igreja da Galácia para a cruz. Enxergar de novo a cruz. Porque, irmãos, a salvação tem respeito com a cruz de Cristo.
Mas o discipulado, a vida cristã, a caminhada cristã tem a ver com a nossa cruz. A cruz que nós temos que carregar todos os dias e olhar para ela e sacrificar a nossa velha natureza todos os dias. Porque nós enxergamos através dos óculos do Evangelho o quão pecadores nós somos. Paulo, ele tinha essa noção. Paulo, ele tinha esse entendimento. Você não é quem você pensa que é. Mas também você não precisa continuar sendo quem você é. Porque a graça transforma o seu testemunho. A graça de Deus, ela tem o poder de transformar o seu testemunho. E te transformar num verdadeiro discípulo de Jesus. O Evangelho te dá óculos espirituais para enxergar o seu pecado, a sua vaidade, sua autopiedade, o seu orgulho, não para te destruir. Um pintor não coloca a lâmpada faceando a parede para enxergar as imperfeições e ver, nossa, essa parede está imperfeita, agora eu vou destruir e construir outra. Não. Ele coloca ali para identificar aquelas imperfeições e corrigir. E o Evangelho é isso, ele te mostra tudo isso não para te destruir, mas para te chamar para a cruz. Existe vida na cruz de Cristo. Através dessa cruz é que o Evangelho deu continuidade. Naquela cruz onde nossos pecados foram eliminados, Cristo riscou a cédula e tirou toda a dívida que era contra nós. Foi naquela cruz que hoje nós podemos declarar vida sobre a vida das pessoas. Irmãos, entender isso muda a nossa forma de encarar o Evangelho. Entendendo essa verdade, a gente não vai se deixar levar por ventos de doutrina. Encarando essa verdade, a gente vai conseguir identificar o que o Tiago falou na quarta-feira passada, um Evangelho corrompido. Irmãos, e como nós temos como igreja sendo afligidos por evangelhos corrompidos. Pessoas querendo introduzir no Evangelho práticas para ajudar você na salvação. Eu acredito que essa igreja aqui tem sido alimentada com um alimento sólido para conseguir identificar falsos evangelhos, falsos profetas, mensagens mentirosas, pregadores mentirosos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos dê essa maturidade, essa sabedoria. Hoje, Deus está colocando esse óculos em você, para que você se enxergue como Deus te vê. E para que você se lance nessa graça, que perdoa tudo aquilo que você não tem coragem de encarar. Que você se lance nessa graça, que perdoa todo o seu passado. Que perdoa, como eu tive a oportunidade de falar na EBD, aquele pecado de estimação que eu e você temos, que a gente não consegue largar. Essa graça, a graça de Deus perdoa. Irmãos, imagina Paulo, matador, perseguidor. Alguns teólogos defendem que a carne, o espinho na carne de Paulo, eram essas acusações que ele mesmo tinha contra ele a respeito da vida que ele vivia. O filme que fala Paulo, prisioneiro de Cristo, trata esse espinho na carne como se fosse isso. Como se fossem essas acusações de ele toda hora maltratando e massacrando alguém por conta da religiosidade que ele vivia. Mas a graça transforma o testemunho. Não há liberdade real sem verdade profunda. E o Evangelho é essa verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... E assim como foi com Paulo, quando o Evangelho coloca os óculos em você, tudo muda. Tudo muda e tudo precisa mudar. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Deus, por mais uma noite, Deus. Graças nós te damos por mais um estudo, por mais uma exposição de Gálatas. E eu te agradeço, ó Pai, porque essa igreja, ó Pai, tem sido alimentada com a verdade do Evangelho, com o Evangelho genuíno.
ó Deus, através de irmãos que têm sido, ó Pai, levantados para pregar a Tua palavra aqui nesse lugar. Ó Pai, e eu te agradeço, Senhor, porque hoje nós podemos, ó Pai, usufruir, ó Deus, nós podemos nos deliciar, ó Pai, com a verdade das Escrituras. Não permita, ó Pai, que sejamos levados por ventos de doutrina. Não permita, Senhor, que sejamos, ó Pai, levados por movimentos, ó Deus, onde a adoração ao Senhor não é o centro. Não permita, ó Pai, que o diabo implante verdades na nossa mente, crenças na nossa mente, que nos afastem do Senhor. Ó Deus, mas que essa igreja seja uma igreja relevante, uma igreja intencional, para a honra e glória do Teu nome, que sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Ó Deus, para que venhamos conhecer o Teu nome e fazer o Teu nome conhecido. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te oro e agradeço. Amém.